Nessa aula eu vou te mostrar como fazer o drop de itens do seu inventário para o ambiente de jogo. A gente vai utilizar aqui o inventário que nós criamos algumas aulas anteriormente. Tá? Então eu vou deixar um card aqui para você olhar essas aulas e poder recriar esse sistema de inventário que nós criamos nessa última aula. Então aqui eu deixei somente os dois slots, tá? Por que esses dois slots? Porque aqui na nossa variável, nosso vetor de itens, nós temos dois slots de itens. No caso do seu, você pode colocar quantos slots quiser. Eu coloquei aqui, eu já populei esse vetor, tá? No seu caso do seu script, você vai popular isso aí na hora que o seu jogo carregar ou na hora que você abrir o inventário. Então eu já coloquei aqui o nome do item, o ataque dele, o sprite que está faltando, mas é o sprite que vai fazer com que ele apareça ali no seu inventário, e o prefab. Tá? Então eu coloquei a diferença entre a última aula e essa, no caso do script, é que eu adicionei a variável prefab do item, tá? Da classe item. Então o prefab é o próprio item dentro do seu jogo. Na hora que ele aparecer para o seu personagem encostar nele e pegar esse item, é esse prefab. Tá? Eu já criei ele aqui, eu vou te mostrar daqui a pouco. Vamos lá então. Ó. Quais foram as mudanças da última aula para essa? Nós temos aqui os eventos, né, de drag and drop também. No caso aqui é o pointer up, né? Drag e o pointer up. Eu inverti. Então, na última aula você pode ver que lá nos campos dos comentários eu coloquei, caso você queira que o seu item que você esteja arrastando fique acima dos demais itens, você deve colocar o sorting order do canvas dele em 5, né, que antigamente estava 4, então colocar a 5. E na hora do pointer up, que é a hora de você jogar esse item por cima de algum outro item, ele volte para 4. Então ele sempre vai estar acima, mas o problema disso é que se ele está acima de qualquer um, ele não vai conseguir disparar nenhum event trigger dos outros, porque ele está acima de todos. Tá? É como se ele ficasse fazendo uma barreira. Então, para a gente conseguir fazer isso, mesmo ele ficando acima dos outros e ainda acionando eles, eu adicionei aqui no mais, tá vendo? No evento de drag, o componente image. Eu arrastei, olha só. Eu peguei esse componente image, arrastei aqui para dentro e image.raycast, tá? Raycast target. Eu desliguei o raycast target do item que eu estou arrastando, porque agora o raio vai ultrapassar esse item que antes estava acima de qualquer um e vai colidir, tá? Vai acionar o trigger dos itens que estão abaixo dele, então vai funcionar. E no pointer up eu volto o raycast target para true, certo? Simplesmente isso. Agora, adição. Eu peguei esse botão de item, copiei e colei fora daqui dos meus slots. E esse botão, ele é gigante, ele é do tamanho do canvas. Eu simplesmente alterei o tamanho dele. E troquei também o sprite. Eu tirei o sprite. E quando você tira o sprite, ele fica branco. Então, eu coloquei o alpha em 0. Então, ele está sobre toda a tela. Certo? E ele não tem também um componente de canvas, você pode ver. Então ele está atrás de todos os outros itens do nosso inventário. E isso é bom nesse caso. Certo. Ele só tem o event trigger de drop. Eu deletei todos os outros. Então na hora que você der um drop nesse lugar, ou seja, fora de qualquer um, você vai atingir esse botão. Esse botão que está invisível. E na hora que você atingir esse botão que está invisível, segurando qualquer outro item, ele vai dizer o seguinte: você está arrastando esse item para fora do seu inventário. Então tá, então vamos lá. Agora é a hora do código. Eu coloquei o nome desse botão de drop. Tá? Lembrando, é esse aqui, ó, esse botão aqui que está com o nome de 0, tá? No caso, ou botão 1. É isso aqui que vai funcionar. Trouxe ele para fora, mudei o nome e deletei várias propriedades dele que haviam dentro dos itens. Então aqui no script de inventário, lembrando, tudo foi feito na aula de inventário, sistema de inventário. Então isso aqui você pode ver que é muito enxuto, muito rápido de ser feito e já deu um efeito bem legal para os nossos inventários. Então vamos lá. Na hora que a gente der o drop item, tá, que é o pointer up, ele vai entrar aqui nessa função, vai chamar essa função, ele vai dizer o seguinte: mouse item, existe algum item que está sendo arrastado? Precisa de ter.
Então, true. Então, na hora que a gente estiver arrastando, por exemplo, a pistola para fora do nosso inventário, a gente tem que dizer o seguinte, a gente tem que colocar um if. Por quê? Porque esse if vai sobrepor esse código aqui, ó. Esse código aqui faz o quê? Faz com que o nosso item troque de lugar com o outro item, tá? O outro slot. E a gente não quer que ele troque de lugar. Então, esse if vai fazer o seguinte. Se button, que é o botão de drop, button.name.equals a drop, ou seja, se a gente está dropando esse item no botão que tem o nome de drop, a gente vai fazer tudo que tem para fazer para dropar esse item. Se não, ele faz a troca. Ou seja, se eu não estou largando esse meu item em cima do botão de drop, eu estou largando esse meu item em cima de algum outro item. Então ele vai fazer a troca aqui normalmente. Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai instanciar esse novo item. Então vamos lá. Instantiate. Qual que é o item? Nós temos ali ó, o vetor item. Em qual posição? Não temos a posição. Por quê? Porque a posição aqui no caso é a posição do item que está sendo arrastado. E nós estamos guardando esse item, olha só. GameObject, mouseItem. Então, por isso que a gente entrou nesse if. Se mouseItem for diferente de nulo, nós estamos arrastando algum item. E esse item tem um nome. E o nome dele é o nome da posição dele no vetor de itens. Por isso que ficou muito bom a gente colocar o nome, né, para ele referente à posição dele no vetor. Então, vou criar uma variável inteira de posição, int.parse. A gente vai fazer o seguinte, mouseItem.name. A gente vai fazer com que o nome do nosso item, que no caso é 0, é uma string, ela seja convertida para inteiro. Então, se o nome dele é referente à posição no vetor, a gente vai colocar aqui dentro. Tá? A posição do vetor agora nós temos. E agora, posição. Em que lugar ele vai ser instanciado? Aqui você vai poder instanciar nos pés do seu jogador ou em qualquer outro lugar da cena. Então, isso aqui fica a seu critério. Certo? Então, eu coloquei aqui já. Só que aqui a gente precisa agora dizer qual é a variável, né, desse vetor que está guardando o prefab. Então, item position.prefab é o nome da variável, olha só. A gente criou ela aqui. Certo? Então agora vai instanciar esse item. Vamos ver se vai dar certo. Olha só. Lembrando que aqui no inventário, olha só, eu já populei com o prefab. Vou mostrar para você o prefab antes de mais nada. Ó. Trazer ele aqui para a cena. Ele é a própria imagem, tá, da pistola. Eu coloquei um Box Collider 2D, um Rigid Body. Eu frisei a rotação no Z, eu não quero que ele rotacione, simplesmente caia em pé, tá, dessa forma aqui mesmo. E eu coloquei a gravidade 0.2, para ele cair mais devagar, tá? Então a gravidade vai estar atuando menos nele nessa hora. Então a gente vai fazer o teste aqui agora. Opa, tem que deletar ele da cena. Vamos lá. Simplesmente isso. Vamos ver. Soltei ele e ele instanciou para mim o item na cena, tá vendo? Funcionou. Agora, se o nosso jogador passar aqui por cima desse item, ele vai capturar esse item. Aí você pode fazer as modificações necessárias para, ao invés de simplesmente coletar esse item, você pode segurar um botão para ele poder pegar esse item. E no caso do inventário, você pode ver que que o item continua no nosso inventário, mas aí é só você depois fazer o seguinte. Você tem aqui o button, no caso aqui o button é o de drop, né? Não é esse. Você tem, é o mouse item, é o botão que a gente está segurando e arrastando. Aqui você vai colocar mouseitem.getComponentImage.sprite e vai colocar nulo, tá? Você vai retirar o sprite. E aí ela vai ficar branca. Depois disso você tem que fazer os tratamentos necessários para que ela fique pelo menos transparente. Tá? É simplesmente isso. E também mouseitem
.name recebe algum valor que não esteja dentro dos números do seu vetor, tá? Então coloca -1 para simbolizar que ali não tem nada, está vago aquele espaço. É simplesmente isso e já está funcionando o seu sistema de inventários e o sistema de drop de itens, certo? Então você pode trocar ou arrastar ele para fora da sua cena. E ele já está caindo aqui na minha cena. Então se você gostou desse vídeo, entendeu como faz o drop de itens do inventário, então deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal também, que ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e já te espero numa próxima aula. Até mais.